Os 613 Mandamentos. Após a Revolução Francesa, vários países passaram a adotar um sistema administrativo baseado na tripartição dos poderes, dividindo a máquina estatal em judiciário, legislativo e executivo. Esse conceito já vinha sendo difundido algum tempo antes, mas com a Revolução tomou força, já que tinha como um de seus principais objetivos evitar a concentração do poder na mão de uma pessoa só. Bem, o Brasil é um dos países que adotaram esse sistema, de modo que nós temos os três poderes de forma independentes, atuando cada um em sua área. O poder judiciário julgando a aplicação das leis, o poder legislativo criando as leis e o poder executivo administrando o Estado. Agora, será que somente o legislativo tem poder para criar leis? Bom, realmente, o poder legislativo é o poder responsável por criar as leis. Mas o poder executivo, eventualmente, também pode criar um dispositivo com força de lei chamado de decreto. E o Poder Judiciário também, através da jurisprudência e outros institutos jurídicos, pode aplicar em casos análogos ou semelhantes certas decisões já homologadas pelos tribunais, de tal maneira que essas sentenças sirvam de um padrão. Na prática, seria como se tivessem força de lei. Dessa forma, o nosso ordenamento jurídico é composto por várias leis, códigos, decretos, jurisprudências, instruções normativas, etc. E como exemplo, nós podemos citar a Constituição Federal, as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais, as leis de saúde, leis ambientais, leis trabalhistas como a CLT, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código Penal, o Código Comercial, os Códigos de Processo Civil, Penal, etc. Veja que para administrar um país do tamanho do Brasil, para manter a paz e a harmonia, tudo funcionando de maneira que todos tenham uma vida normal, é preciso criar e manter um sistema legislativo que garanta direitos bem como deveres aos cidadãos. E isso, para nós, os brasileiros, exige um ordenamento de leis extremamente complexo, com milhares de regras e normas. Só para se ter uma ideia, somente o Código Civil tem mais de 2.000 artigos. E tem mais. Será que as normas de controle social de uma nação são compostas somente pelas regras positivadas no seu ordenamento jurídico? Claro que não. Pois, além das normas que estão escritas, existe ainda aquelas subjetivas que não estão escritas em nenhum código, mas são transmitidas de geração para geração pelos seus costumes, hábitos, tradições, etc., como é o caso da moral, da ética, da religião, etc. Agora, como um país devidamente organizado, como um Estado, Israel, naquela época, também tinha os três poderes, mas, diferente dos estados modernos, os três poderes lá não eram independentes. Pelo contrário, eles eram concentrados numa só pessoa, conforme nós podemos ver no livro do profeta Isaías, no capítulo 33, o verso 22. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei. Isaías 33, 22. Obviamente, como sabemos, depois de um certo tempo, Israel não quis mais saber de ser regido por Deus e pediu um rei para si. Muito bem, então vimos que Israel tinha os três poderes e também, como uma nação politicamente organizada, o ordenamento jurídico de Israel era composto por várias leis, estatutos e mandamentos avançados e justos, os quais eram de se admirar e causar inveja para outras nações, como podemos ver em Deuteronômio 4, 6 e 8. Então, dessa forma, Israel também tinha suas leis federais, leis sanitárias, leis civis,
que regulavam as várias áreas do direito de família, leis criminais, leis comerciais, que regulavam as práticas do comércio, leis trabalhistas, que falavam sobre os direitos dos servos e de como deveriam ser tratados, leis religiosas, etc. E fora essas leis todas, Israel tinha também uma lei específica chamada testemunho. Essa lei era especial e ficava dentro da arca, no lugar santíssimo do santuário. Mais à frente, nós veremos qual era essa lei e por que ela ficava no santuário. Assim, Israel tinha as leis, os estatutos, os testemunhos, os juízos e os mandamentos, como podemos ver em vários textos na Bíblia. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Gênesis 26, 5. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que ele vos ordenou. Deuteronômio 6, 17. E andará nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e ouvirás a sua voz. Deuteronômio 26, 17. Que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Deuteronômio 30, 15. Bem, como se pode notar, não havia um código só e único, mas vários, com aspectos diferentes, regulando diversas áreas da vida do povo hebreu. Hoje, nós usamos um termo técnico para dar nome ao conjunto de códigos e leis de um determinado país. Nós chamamos de ordenamento jurídico. Mas naquele tempo, em Israel, esse conjunto de códigos, mandamentos, leis e estatutos eram chamados de uma forma genérica simplesmente por lei. A Torá, isto é, as instruções, os mandamentos. E é muito comum nós ouvirmos diariamente pessoas falando assim: ah, mas a lei não permite isso. Ou então assim: ah não, mas segundo a lei eu tenho direito. Então, assim também, naquele tempo as pessoas usavam a palavra lei de forma genérica, mas algumas vezes, quando elas citavam um preceito da lei, elas citavam também outros artigos da mesma lei para especificar de qual lei elas estavam falando, como é o caso de Tiago 2, 10 e 11. Então, é por isso que ao conjunto de mandamentos, leis, juízos e estatutos dá-se o nome de mandamentos, ou simplesmente de lei, isto de forma genérica, para se referir aos caminhos de Deus ou à voz de Deus, isto é, para se referir às ordens dadas por Deus. Dessa forma, Israel tinha o seu ordenamento jurídico, chamado de lei, e dentro desse ordenamento ele tinha vários códigos de conduta que regulavam a vida do cidadão israelita na área civil, na área trabalhista, na área penal, comercial, social, moral, religiosa e espiritual. Assim, é um grave erro colocar todas as regras que constam na lei, englobar tudo, colocar tudo num só pacote e depois afirmar que a lei foi abolida. Não se deve colocar as leis, os estatutos e os mandamentos num só pacote, visto serem regras de códigos diferentes. Por exemplo, havia uma norma que ordenava que o homem não se podia deitar com outro homem como se fosse mulher. Isto está no livro de Levítico 18, 22. Será que essa regra ainda está em vigência? Dentre as leis sanitárias que visavam preservar a saúde do homem, havia artigos proibindo a ingestão de certos animais em face de serem transmissores de doenças, portanto, uma ameaça à saúde humana. Será que Deus queria que somente o povo hebreu tivesse saúde e o resto do mundo que se dane? Ou será que Israel era um exemplo para as nações? Será que essas leis ainda estão em vigor hoje? Havia também um preceito de um código superior aos demais, que ordenava que não se devia adorar outros deuses. Será que essa norma foi abolida? Um outro artigo desse mesmo código ordenava que não se podia cometer homicídio. Será que esse artigo foi revogado? Será que esse código foi abolido?
Agora, as ordenanças do sacerdócio que regulavam sobre os ritos do santuário e sobre as pessoas habilitadas a oficiarem no templo, essas normas foram extintas na cruz, pois houve um sinal. O véu do templo rasgou de alto a baixo, indicando assim o término daqueles rituais, como estava predito em Daniel 9, 27. Existiam também várias leis civis, comerciais, etc., que eram pertinentes àquele povo e que hoje não tem sentido algum para o resto do mundo. Mas havia um código de lei muito especial que ficava na Arca do Testemunho, no lugar santíssimo. Essa lei era federal, por isso ela ficava no santuário. Mas o que era o santuário? Era a casa de Deus, era o local onde se celebrava ritos emblemáticos que ensinavam ao povo como Deus lida com o pecado. No santuário estava presente todos os envolvidos no pecado. Então, ali, nós tínhamos a lembrança do originador do pecado, o pecador, o sacerdote, o salvador, a lei e o pecado. Era através do santuário que Deus a cada ano ensinava ao povo que havia um código de conduta moral, social e espiritual que servia de padrão para o comportamento do ser humano. Esse código ficava no lugar santíssimo. A transgressão desse código dá-se o nome de pecado. E uma vez por ano havia o julgamento, no qual as pessoas eram julgadas com base naquele código. E o pecado era então removido, concedendo assim perdão ao povo. Por isso, o dia do julgamento, ou o dia do juízo, também era chamado de o dia do perdão. Aquele código tinha 10 artigos e nós o chamamos de os 10 mandamentos. Mas Deus, na Bíblia, ele o chama pelo nome de testemunho, como podemos conferir nos seguintes textos. E colocarás a arca do testemunho que eu te darei. Êxodo 25, 16. E dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. Êxodo 25, 21. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Êxodo 31, 18. E tomou o testemunho e o pôs na arca. Êxodo 40, 20. E escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falou no monte. Deuteronômio 10, 4. E coloquei as tábuas na arca que havia feito, e ali estão como o Senhor me ordenou. Deuteronômio 10, 5. Teus testemunhos são maravilhosos, portanto a minha alma os guarda. Salmos 119, 129. A lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Isaías 8, 20. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do seu testamento. Apocalipse 11, 19. E depois disto eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho no céu estava aberto. Apocalipse 15, 5. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, que ele vos ordenou. Deuteronômio 6, 17. O fato de os 10 mandamentos estarem no santuário, no lugar santíssimo, indica que tratava-se de um código especial, separado das demais leis, pois este código tem a ver com aquele sistema todo montado por Deus, exatamente para mostrar aos homens todo o trâmite legal do pecado, os agentes envolvidos, qual o papel de cada um e o final de todos eles. E em se tratando da lei de Deus, se você fosse o inimigo de Jesus, você ficaria quieto ou você atacaria a lei, levando as pessoas a acreditarem que ela foi abolida, ou ensinando-as a guardarem de forma errada, colocando um outro dia de descanso? Existe um brocardo jurídico que diz sine lege nulla pena, que quer dizer, se não existe lei, não há punição. Então, se não existe lei, como muitos por aí afirmam, como pode haver julgamento?
Portanto, é um grave erro dizer que a lei foi abolida. De fato, alguns códigos daquele ordenamento não estão mais em vigor, como é o caso das ordenanças do sacerdócio, como nós vimos, das leis que tratavam das transmissões de posse entre os israelitas, etc. Eram casos peculiares, mas o testemunho é um código universal e podemos ler e reler a Bíblia de capa a capa. Nunca encontraremos um verso sequer dizendo que o testemunho foi abolido. Pelo contrário, encontramos ele até no livro de Apocalipse. Isso dá a entender que até no céu haverá lei para cumprirmos, pois lá também há o testemunho. E para o fiel Filho de Deus não há problema nenhum em obedecer regras, pois Adão, quando vivia no paraíso, ele obedecia regras. Juntar tudo e colocar num só pacote é uma estratégia enganosa que visa anular e destruir os 10 mandamentos. E somente um tem maior interesse nisso que todos. Exatamente aquele que é o inimigo das almas. Ele quer enganar a humanidade toda, se fosse possível. Ele odeia tanto a lei de Deus, e ele prometeu a seus seguidores lá no céu que ele daria liberdade a eles e um reino sem leis, sem regras. Eles seriam finalmente livres. Claro que era tudo balela. Mas ele faz a mesma coisa aqui com os homens, utilizando diversas maneiras e crenças teológicas, de maneiras que tentam racionalizar de várias formas, mas a finalidade é uma só: destruir os 10 mandamentos. No final, todas elas acabam anulando os mandamentos e principalmente o sábado. E é muito comum entre a maioria das pessoas que afirma que Israel tinha 613 leis, a crença de que ninguém pode cumprir a lei, porque os mandamentos são difíceis de serem cumpridos, que só Cristo cumpriu a lei. Agora, quem disse isso primeiro foi o querubim caído lá no céu. Bom, mas para esses que dizem tais coisas, vamos deixar a Bíblia responder. Portanto, este mandamento que te ordeno hoje não está oculto de ti, nem está distante. Não está nos céus para que digas: quem subirá por nós aos céus e o trará a nós para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Tampouco está além do mar, para que digas: quem irá além do mar por nós e o trará a nós para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la. Deuteronômio 30, 11 a 14. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Então, do ponto de vista prático, não interessa se tinha 613, 614, ou 620, ou ainda 650 mandamentos. O que interessa de fato é que o ordenamento jurídico do Estado de Israel era composto por vários códigos separados, e um era tão separado que ficava no santuário, de maneiras que não era um bloco só, como muitos querem colocar, para depois afirmar que a lei foi abolida, somente para arranjar uma desculpa para não guardar o sábado. Agora, é claro que alguns códigos desse ordenamento jurídico foram abolidos na cruz. Sim, é verdade, mas outros ainda continuam em vigor até a manifestação em contrário da parte do poder legislativo divino, como é o caso do testemunho, os 10 mandamentos. Este é o código pelo qual todos seremos julgados. Você pode conferir se quiser. A salvação é pela graça, mas os que vão se perder, os que serão lançados no lago de fogo, são exatamente aqueles que transgridem os 10 mandamentos, a saber, os idólatras: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura; os homicidas: não matarás; os adúlteros: não adulterarás; os ladrões: não furtarás; os mentirosos: não dirás falso testemunho; os invejosos: não cobiçarás.